Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Nós estamos começando hoje, gente, uma nova série que eu quero apresentar para vocês, a série A Lógica do Reino. A Lógica do Reino é a série que a gente começa a discutir todas as noites desse mês aqui na nossa igreja. Hoje nós vamos tratar sobre um tema dentro da série. Cada domingo, um tema dentro da série. Qual o nome da série, meus irmãos? A Lógica do Reino. E o tema de hoje, da Lógica do Reino, dentro da Lógica do Reino, é a majestade de Deus. A majestade de Deus é o tema de hoje. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no profeta Isaías. Então nós vamos para o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 12 a 31. Isaías, capítulo 40, versículo 12 a 31, palavra de Deus para o coração da gente. Posso pedir para você me ajudar a ler aqui, acompanhando? E lendo, se você quiser ler comigo em voz alta, é sempre muito bom. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura, não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai.
a majestade de Deus. A majestade de Deus. Na lógica do reino, pensar na majestade de Deus é fundamental. Quando nós pensamos na majestade de Deus, nós estamos pensando como reformados. E reformados gostam de pensar na majestade de Deus, porque ela aponta a sua soberania. Como é bom declarar que Deus é soberano. Como é bom dizer que Deus é soberano, e dizer com fé, e dizer com razão, com inteligência, lembrando a boa mão de Deus que conduz a história, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos guarda, Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Nosso Deus é soberano. Quem sabe cantar? Era só para saber se alguém sabia cantar. Era só essa a intenção. Mas já que começamos, sob a regência do maestro Ricardo, vamos lá juntos. Antes da fundação do mundo, ô pastor, diz uma coisa. Soberano. A soberania de Deus traz coisas que para nós todos é uma interrogação. Como é que era antes da fundação do mundo? Deus é soberano. A soberania de Deus se aplica desde a criação, em todo o projeto de Deus, todas as ações de Deus ao longo da história. Deus é soberano, o poderoso Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Um teólogo reformado, professor de teologia do seminário de Princeton, escreveu em 1909. Para você que está sendo apresentada a teologia reformada, eu quero dizer que ela é constante. Ela não sofre uma mudança de um sonho. Ih, rapaz, sonhei essa noite que a partir de agora, não sei se você conhece uma historinha. Em 2012, eu tive um linfoma. E quando eu cheguei à igreja careca a primeira vez, houve uma manifestação extraordinária, com a presença do Davidson que está aqui, do Wilton, do Rodrigo, de vários outros irmãos e uma irmã. Eles rasparam a cabeça durante o culto, entraram de forma secreta por uma entrada que tinha num outro templo, lá na Union Church, eu aqui de frente para a igreja, era hora da Santa Ceia. O Rodrigo Leão, um diácono, me pede a palavra, e na igreja presbiteriana, se pedir não leva, entendeu? Pastor, eu queria uma oportunidade. Vamos conversar primeiro. Não é assim não, tem que conversar, tem que saber quem é você, de onde você vem, você vai cantar o quê? Não é isso? Aí ele veio, mas como eu conheço, eu falei, claro, pode falar. Ele disse, olha, Rev, nós somos aqui da igreja do Tamo Junto, mas a partir de hoje nós somos a igreja do Somos Um. E para provar isso, eu queria pedir que algumas pessoas entrassem. E entraram essas pessoas com a cabeça raspada, no primeiro culto de cabeça raspada que eu fui. Imagine bem o impacto em toda a igreja. Pense no impacto em mim. Um médico me disse, David estava junto comigo, disse, olha, isso aí é metade do tratamento. Mas eu tive que dar um aviso no final do culto, para os visitantes. Olha, aqui na igreja não é obrigatório raspar a cabeça. Porque imagina bem você chegando à igreja, primeira vez, tá? Chegou a primeira vez, pastor careca, entra um grupo de pessoas, não sabe o que está acontecendo, tá? Entra um grupo de pessoas, todas de cabeça raspada. Disse, olha, eu não vou vir nessa igreja mais não, estou querendo fazer um implante, transplante, que puder para nascer cabelo aqui o pessoal tira cabelo. Tive que dar um aviso. Sabe por quê? Porque de vez em quando acontece alguma coisa parecida com o que eu estou dizendo. Mas a teologia reformada, ela é constante. Lá em 1909, Benjamin Warfield escreveu, o calvinista é o homem que vê Deus por trás de todo fenômeno, e em tudo o que ocorre, ele reconhece a mão de Deus operando a sua vontade. A ideia para nós é que Deus não está morto, Deus está vivo. Deus está vivo e não está ocupado. A agenda de Deus, olha, hoje não estou para você. Ou aquela ideia também bem maluca, de vez em quando a gente fala, né? Que é melhor orar de madrugada. Por que é melhor orar de madrugada? Não conhece a China, né, gente? Outros países do outro lado, que de repente os cristãos começam a se manifestar de forma extraordinária. Deus, em tudo que Ele faz, nós devemos reconhecer a sua boa mão a conduzir a história da humanidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, tem um texto lindo que você deve conhecer, que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A teologia reformada, ela é teocêntrica e não antropocêntrica. Deus é o centro da nossa teologia, não o homem. Quando é o ser humano o centro da teologia, tudo na igreja aponta para o ser humano. Numa teologia reformada, tudo aponta para Deus. Então, nós chegamos à igreja para cultuar a Deus. Pastor, eu vim receber uma bênção. Lógico, todo mundo vai receber bênção, nós já somos abençoados, vamos ser mais abençoados ainda, não é esse o assunto, o ponto é, nós estamos aqui para a glória de Deus. E aí o Senhor se manifesta de uma forma extraordinária, porque Ele está no controle de todas as coisas, Ele que move todas as coisas, nada perde o seu controle, o foco de toda a comunidade está nele, e o centro de toda a engrenagem é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele olha para a gente de uma forma muito especial, muito especial. Então, quando a gente pensa na perspectiva reformada, ela é a visão de Deus e de sua majestade. Essa é a base, o fundamento para a plenitude do pensamento reformado. Então, quando nós tomamos essa realidade, nós, a partir dessa perspectiva teocêntrica, Deus está no centro e nós estamos buscando ao Senhor, e Deus está governando todas as coisas, tudo isso aponta para a majestade de Deus. E a gente percebe como Deus, nessa lógica do reino, nos ajuda a pensar na sua majestade, na sua glória, no seu poder extraordinário. Como é bom servir a um Deus assim. E esse texto, especialmente no versículo 12, nos ajuda a entender a majestade de Deus. A majestade de Deus é perceptível a partir da criação, a partir da nossa criação, a partir da criação da humanidade. A partir da criação, a majestade de Deus é absolutamente perceptível. Na perspectiva divina, a presença das águas, a separação entre as águas, a medida dos céus ou a terra são como nada. Deus decretou todas essas coisas com o seu poder, com a sua fala, toda a extensão dos céus, com a riqueza das suas nuvens e o brilho das suas estrelas. Isso reflete a majestade de Deus. Veja Deus contando sobre Ele nas Escrituras e se dando a conhecer. Quer conhecer Deus? Pelas Escrituras. O melhor caminho, o mais certeiro, é o caminho que nós vamos ter mais eficiência no conhecimento de Deus, é por meio das Escrituras. Um teólogo da teologia sistemática chamado Luiz Berkoff, ele lembra que a teologia reformada chama essa revelação na natureza que nos cerca, na consciência humana e no governo providencial do mundo, de revelação geral. Revelação geral. A outra revelação encarnada na Bíblia como palavra de Deus é a revelação especial. Então nós temos dois tipos de revelação. A revelação geral, quando você vê a natureza. Se você sabe, fale comigo. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento? Anuncia a obra de suas mãos. Quando nós olhamos a natureza, nós podemos observar a majestade de Deus ali revelada. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos a majestade de Deus nessa revelação especial. Ela aponta para Cristo. O majestoso Deus Criador não precisa de conselheiros. Guarde isso com você. Deus não precisa de conselheiros. Agora, parênteses, cá entre nós dois aqui, não já rolou com você uma DR com o Senhor, que você disse para Deus o que ele tinha que fazer? Só aqui entre nós dois. Senhor, só podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter feito aquilo. O que está fazendo? Conselheiro de Deus. Está com moral, hein? Que isso, igreja? Está com moral. Deus não precisa de conselheiros, porque ninguém pode aconselhar a Deus, mas eu e você precisamos. Eu e você, nós precisamos. Não seja alguém do solo, alguém que não tenha alguém a quem possa te aconselhar. Não seja alguém que não ouça, que não receba conselhos do outro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com os conselhos que nós recebemos, a fim de que nós não percamos o caminho. O homem mais sábio dos tempos bíblicos, Salomão, recebeu a sabedoria da parte de Deus. O Senhor é a fonte da sabedoria. Não há nada que ele não saiba. Sabedoria.
Saber o que antes eu não sabia. Sabedoria, saber o que outros não sabem. Então Deus é a fonte da sabedoria, logo Deus sabe todas as coisas. Sabe aquela dúvida que você tem sobre algum determinado assunto? Senhor, eu não sei se eu vou ou se eu fico, se eu caso, se eu compro a bicicleta. Senhor, eu não sei se eu vendo ou se eu não vendo, não sei se eu faço esse curso, não sei se eu vou para aquele emprego, eu não sei que resposta que eu dou. Você não sabe, mas tem alguém que sabe. Deus sabe, Ele é a fonte de toda a sabedoria. Quando você busca o conselho de Deus, você vai receber da parte dele. Só tem um detalhezinho: de vez em quando a gente diz: Senhor, eu queria tanto saber. Aí quando Deus vai falar, a gente sai. Passa um tempinho, a gente fica mais bravo, volta lá. Senhor, estou aqui há tanto tempo, aguardando uma palavra tua, fala comigo, Senhor. Quando Deus vai falar, a gente sai de perto dele. Não com a gente aqui, mas com outras pessoas já aconteceu. Diz a palavra do Senhor ainda para o coração da gente, nos versículos 18 a 20, que Deus é absolutamente incomparável. A majestade de Deus não pode ser comparada a nada. Como pode a mente finita entender ser possível de alguma forma comparar Deus a alguém? A majestade de Deus é incomparável. O poder de Deus vai além de todas as possibilidades do nosso entendimento. No mundo antigo havia a prática do politeísmo, a adoração a vários deuses. A descrição do texto fala de idólatras, fala dos artífices e dos ourives que preparavam os ídolos. Então você imagina a cena: o Criador, certo? Cria a criatura cria um ídolo e chama de Deus. Não esse Deus, mas o seu próprio Deus, para servir às suas questões como resposta àquilo que ele tem. Deus, o Criador, criou a criatura pega e cria um ídolo. É isso que o texto aponta como algo equivocado, e que a gente observa que não há como, absolutamente não há como comparar Deus a ninguém. Deus, é majestoso, é poderoso, é soberano. Deus é o Senhor. Na lógica do reino, em primeiro lugar, a majestade de Deus é perceptível desde a criação. Em segundo lugar, a majestade de Deus se revela em seu poder soberano. A majestade de Deus se revela em seu poder soberano. Versículos 21 a 24, a gente vai observando essa realidade que ali está. A majestade de Deus se manifesta em seu governo que se estende por toda a terra. O governo de Deus está em toda a terra. O coração dos reis está nas mãos de Deus. Gestores vaidosos atribuem a si mudanças na história, mudanças a partir de circunstâncias que eles não controlam. Se eles não controlam as circunstâncias, quem as controla? Deus tem todo o controle. Eu leio a história e vejo cientistas, pesquisadores, os grandes descobridores, eles apontam as definições sobre a lei X, a lei Y, a lei Z, e eles apresentam todas essas coisas como princípios absolutos, e quando eles apresentam isso e trazem a definição daquela lei, que um dia foi uma surpresa, no outro dia ela se tornou óbvia, no outro dia alguém transforma aquela lei numa outra lei. Quando tudo isso acontece, eu vejo gente apontando para a glória de Deus. Porque nós podemos passar a nossa vida inteira tentando estudar um assunto, e depois que estudamos esse assunto, nós apresentamos a nossa tese, e depois que nós apresentamos a nossa tese, nós percebemos que o que nós fizemos ao longo de toda a nossa vida foi estudar alguma coisa que foi pré-estabelecida, e essa coisa que foi pré-estabelecida pelo nosso Deus todo soberano. A majestade de Deus se manifesta no tempo que passa. A majestade de Deus se manifesta no tempo que passa, que voa, que não para, no tempo que não volta, que não conseguimos trazer de volta o tempo que passou. A majestade de Deus se revela no tempo. Jesus disse: quem é que pode acrescentar um côvado à sua vida? Quem pode acrescentar um tempo na sua existência? Quem pode acrescentar mais um tempo para a sua sobrevivência? Quem de nós tem esse controle?
Quem que pode antecipar o amanhã? Ansiosos. Vamos trazer o amanhã para hoje? Aí reunimos aqui 10 pessoas ansiosas. Será que tem 10 pessoas ansiosas aqui? Mais difícil ter 10 que não, né? 10 pessoas não ansiosas. Olha, eu posso responder logo, pastor? Posso responder logo, né? Ansioso. Escuta, nós vamos reunir aqui os ansiosos de plantão. Nós estamos ansiosos por um evento que vai acontecer terça-feira, e nós dois, ou nós todos, vamos antecipar terça para hoje. Vai acontecer? Tem como? Essa é a lógica. Mas o que a emoção faz? O que o coração faz? O coração tira a gente do domingo, leva a gente para terça-feira. Domingo não vai ser terça, mas nós não vivemos o domingo. Quando chegar na terça, foi adiado. O negócio de terça foi adiado. Para quando? Depois de ver. Aí você diz, perdi meu tempo, estava tão ansioso, mal conversei com as pessoas, não dormi, mal almocei. Esse é o arrependimento maior. Tem gente quando está ansiosa, faz o contrário. O tempo é de Deus e não nosso. O tempo do ser humano foi estabelecido por Deus, e o tempo de Deus está além do nosso tempo, e com o tempo aprendemos a esperar pelo tempo de Deus. A majestade de Deus brilha nas noites escuras das estrelas. Ele despede o sol e traz as estrelas para o nosso convívio. Os astrônomos as identificam e dão nomes para as estrelas. Alguns, infelizmente, não sabem que o majestoso Deus, o Criador, como diz a Bíblia, as fez sair, as contou e chama pelo nome. Nós vamos passar muitos anos ainda estudando para identificar quais são as estrelas. Aparecem coisas novas, coisas que ninguém tinha visto ainda, e a Bíblia diz que Deus as conhece, chama pelo nome, Deus as contou. O Senhor é justo, e a justiça reflete a majestade de Deus. A majestade de Deus é refletida na justiça quando ela é feita, porque a nossa justiça é falha, mas a justiça divina é certeira. Ela tarda, mas não falha, diz os antigos. Nada está encoberto e nada pode ser escondido de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é bom quando a gente não tem nada para esconder. Quando tem, ei Jesus, mostra do outro primeiro. Senhor, me esconde. Nada fica oculto para o Senhor. Nada. As coisas feitas às escondidas, nos cantos sombrios, geradas às escuras, são vistas pelo Senhor, que no seu tempo fará justiça. No tempo de Deus. Pastor, está demorando muito. Eu sei, olha como eu sei. Mas no tempo de Deus vai acontecer, tenha paciência. Por quê? Porque a majestade de Deus se manifesta nisso. E quando chega a hora da justiça ser estabelecida, a justiça ser colocada em prática, nós precisamos dar glórias a Deus. Quando a injustiça é declarada, quando a justiça é manifestada, nós estamos vivendo a majestade de Deus, a soberania de Deus e a glória de Deus. Não perca isso de vista. Em primeiro lugar, a majestade de Deus é perceptível desde a criação. Segundo, a majestade de Deus se revela em seu poder soberano. Terceiro, a majestade de Deus é sentida dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós não somos observadores da majestade de Deus. Nós somos alvos. Deus em sua majestade não cansa, não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Deus, ele intervém na nossa vida, na nossa história, na caminhada da nossa vida. Nós vamos ver a majestade de Deus aqui dentro de nós, e na caminhada você vai ver que o Senhor está te conduzindo, e essa condução de Deus reflete a sua glória e a sua majestade. Quem é que nunca falou numa hora de aperto o Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O que diz mais? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, o Senhor é o centro desse texto aqui que nós acabamos de ler. Veja, o socorro é de Deus, e o socorro vem para nós, ou seja, os socorridos somos nós. Mas o assunto não é o socorrido, o assunto é quem socorre, o assunto é o Senhor. Esse texto não é para trazer para mim uma boa sensação de que Deus está comigo, para que, como se eu fosse o centro, não. Esse texto aponta para a glória de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro é o Senhor. O meu socorro é o Senhor. Essa é a majestade de Deus se manifestando na sua vida. É aquela hora em que você tem a absoluta convicção de que o socorro que veio para te tirar daquele instante não veio do ser humano, embora um ser humano possa ter sido usado para isso, mas esse socorro veio do Senhor para abençoar a sua vida. Ah, meus irmãos e irmãs, como é maravilhoso perceber a soberania de Deus. Deus é surpreendente, diz o texto que não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não dá para entender, mas essa história aqui do não dá para entender, porque Ele pode fazer mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus é surpreendente, Deus é surpreendente, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Quem espera no Senhor está sempre cheio de esperança. Quem espera no Senhor está sempre cheio de esperança. Escuta, Deus não é previsível. Ele sempre faz o novo. De novo. De novo. Quanto mais você conhecer a Deus, mais perceberá que Ele é a fonte da nossa esperança. Que os feitos do Senhor vão sempre além do nosso entendimento. Então, todas as vezes que nós pensarmos nas circunstâncias da nossa vida, nós vamos perceber a majestade de Deus se revelando em nós. Deus em sua majestade olha para dentro da gente. Aí, quando alguém está cansado, quando alguém está exausto, sem nenhum vigor, o que Ele faz? Ele pega o cansado e traz o refrigério. O cansado Ele faz forte. Aquele que está sem nenhum vigor, Ele multiplica as forças. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por isso nós somos dos que não retrocedem. Nós não retrocedemos, sabe por quê? Porque quando nós estamos quase caindo, o Senhor nos levanta. É a majestade de Deus se revelando na sua vida. A majestade de Deus se revela quando Ele multiplica as forças, aquele que não tem nenhum vigor. A majestade de Deus se revela na nossa família, quando nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. A majestade de Deus se revela no coração da gente, quando nós temos questões que nós não falamos para ninguém, quando nós vivemos uma crise pessoal, quando nós estamos clamando ao Senhor por misericórdia, quando nós pedimos ao Senhor que nos dê uma saída. Em todas essas ocasiões, a majestade de Deus se revela dentro de nós. Deus em sua majestade, Ele nos vê perdidos e provê a nossa redenção. Deus em sua majestade, Ele nos vê perdidos e provê a nossa redenção. Meu querido amigo reverendo Hernandes Dias Lopes fez um texto que eu quero ler para fechar esse tempo com você. Hernandes é uma dessas pessoas por quem nós devemos sempre orar e agradecer a Deus pela vida dele. Um pregador extraordinário, brasileiro, gente nossa, e ele chama quase todas as pessoas de meu príncipe. E quando alguém me chama de meu príncipe, eu digo: não sou seu príncipe, sou só príncipe do Hernandes. Nós temos um relacionamento de muitos anos. Ele escreveu: o mesmo Deus que criou o universo e o sustenta pela palavra do seu poder, também providenciou para o seu povo eterna redenção.
A salvação não é fruto do esforço humano, nem mesmo o resultado de uma parceria entre Deus e o homem. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Estávamos longe e fomos atraídos para Deus com cordas de amor. Estávamos manchados pelo pecado e fomos lavados pelo sangue de Cristo. Éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, mas fomos alcançados pela graça divina. Éramos filhos da ira, mas agora somos membros da família de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja a majestade de Deus se manifestando na redenção. Jesus é o reflexo mais palpável para nós da majestade de Deus. O Deus que se fez homem, que tabernaculou, que habitou entre nós, que deixou a sua glória e de tudo se esvaziou para trazer sobre cada um de nós a bênção da redenção. Jesus foi enviado pelo Pai para buscar os seus amados. Sabe por quê? Porque os amados do Pai não poderiam chegar ao Pai se não fosse por meio de Cristo. Por um motivo simples: não tínhamos o caminho. Qual é o caminho? Não tínhamos o caminho. Poderíamos pensar em vários caminhos, como muitos hoje ainda buscam. Batem numa porta, não é, batem outra, não é, batem outra, não é, batem outra porta, não é. Fazem todo tipo de sacrifício, de esforço, de empenho, mas não conseguem sentir, porque a majestade de Deus se manifesta também dentro de nós. E aí o pai disse assim: filho, vai lá. Aí João registra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou o Filho. O Filho fez a obra da redenção para nos levar de volta para o Pai. E quando o Filho voltou para estar ao lado do Pai, ele diz: não vou deixar vocês sozinhos, não vos deixarei órfãos. E ele enviou o Espírito Santo para estar dentro de nós. É esse Espírito Santo que continua a operar nas nossas vidas, no coração da gente, reflete a majestade de Deus. O derramamento do Espírito Santo é majestade de Deus em nós. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, porque esse é um privilégio, uma honra extraordinária que só o Pai pode nos dar. Na lógica do reino, nós precisamos entender a majestade de Deus. Não dá para pensar nos outros temas que nós vamos discutir ao longo dos próximos domingos sem pensar primeiro na majestade de Deus. Quem tem o controle? Deus. Quem é o Senhor? Deus. Quem pode fazer todas as coisas? Deus. A majestade de Deus é perceptível desde a criação. Veja da criação para cá, que é o que a gente tem de informação. Veja a majestade de Deus se manifestando em diversas horas, diversas áreas, a revelação geral, a revelação especial. Veja a majestade de Deus se revelando em seu poder soberano. Ele tem um governo nas mãos, mas pense no tempo. Algo muito nosso aqui, muito brasileiro, latino-americano: tempo, ansiedade para acelerar, ou aquele dia que você diz assim: poxa, eu queria que o tempo parasse. Quando o tempo passa, a gente quer voltar. Quando está vivendo, a gente quer acelerar. A majestade de Deus é sentida dentro de nós. Quando a gente está cansado, Ele levanta a gente e diz: eu estou com vocês. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor, no majestoso, no poderoso, no soberano. Quem espera nele vai ter a sua força renovada nele. Mas veja, no plano da redenção, a marca mais poderosa da majestade de Deus se manifestando dentro de nós, quando Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para mudar a história da humanidade. Mas a história da humanidade é a história de homens e mulheres,
Não veja a história da humanidade como algo distante, longe, mas como algo para acontecer dentro de você, para que a partir de você algo aconteça na sua própria casa, para que a partir de você, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, que o nosso condomínio seja mais abençoado pelo Senhor, que o nosso trabalho seja mais abençoado, porque onde estiver alguém que foi lavado e remido no sangue de Jesus, alguém que foi salvo por Jesus Cristo, alguém que tem o Espírito Santo de Deus, ali se manifestará a majestade de Deus. Meus irmãos, como é bom saber da palavra. Eu louvo a Deus pela teologia reformada, porque ela é constante. Não tem constante, mas não constante assim, é um constante assim. Sabe por quê? Porque nós estamos apontando para Deus, sempre para Deus. Todas as vezes que você for ler um texto bíblico e achar que você está no centro do texto, esquece. Está com a interpretação equivocada. O centro do texto é Deus, é a glória de Deus, é o poder de Deus, é a manifestação de Deus. Deus é o centro de toda essa história. Cristo, Jesus nos deu a perspectiva de termos um culto cristocêntrico e nunca antropocêntrico. A nossa vida é para Cristo, é por meio dele, é para a glória dele. É assim que nós vamos ver a majestade de Deus se manifestando ao longo de toda a nossa vida. Vamos orar, meus irmãos. Você pode ficar de pé, por gentileza? Deus amado, na lógica do reino, a majestade do Senhor é a nossa primeira parada. A majestade do Senhor é perceptível desde a criação. A majestade do Senhor se revela em seu poder soberano. A majestade do Senhor é sentida dentro de nós. Oh Deus amado, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Deus querido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que essa majestade do Senhor seja percebida por cada um de nós, que o nosso olhar sempre se volte para perceber o majestoso, o poderoso, o soberano, o Rei dos Reis, o nosso Deus. Enche o nosso coração dessa percepção, Pai. Enche os nossos olhos com a majestade do Senhor. Pai, nós queremos orar pelos nossos irmãos e irmãs. Agradecemos pelas bênçãos recebidas, Pai. São muitas bênçãos recebidas das Tuas santas e poderosas mãos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida preciosa do Lísias e da Lourdes ao completarem 50 anos de casados. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E clamamos ao Senhor pela cura dos enfermos em nome de Jesus. Oramos pelo Fernando lá em Manaus, pelo José Santos, pela Margarete, pelo Luciano e a Mariana. Oramos pela Jeane, pelo João Pedro, Neuza e Nestor. Oramos pelo José Carlos, pela Cátia, pelo reverendo Nélio. Oramos pelo Vaguinho, pela Helena, pelo Jatir, pela Marisa. Oramos pelo Arisley, oramos pela Soninha. Oramos, ó Deus, clamando ao Senhor que a boa mão do Senhor, que a majestade do Senhor se revele na restauração, na cura, na libertação da enfermidade, e que cada um que for curado possa render ao Senhor graças e louvores, apontando sempre para a majestade do Senhor. Oramos pelo consolo aos corações enlutados, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Oramos pela nossa família. Te agradecemos pela bênção da nossa casa, do nosso lar, pedindo que o nosso lar seja um ambiente saudável, alegre, abençoado, cheio de amor, cheio de respeito. Oramos, ó Deus, pelo nosso trabalho, por novas portas, por novas oportunidades de negócios lícitos, honestos, saudáveis, justos, sob a bênção do Senhor em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, agradecidos pelo que nós já recebemos. Oramos pela fé, agradecidos pelo que nós receberemos, pedindo que o Senhor continue a nos dar paciência para esperar,
E se por acaso essa não for a vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Por isso nós já te agradecemos pela paciência e pela paz. E vamos caminhando com alegria, com simplicidade, glorificando o nome do Senhor e orando sempre em nome de Jesus, o Senhor da nossa vida. Amém.